Fala pessoal, nosso câmbio 5,58 ainda com reflexo do que aconteceu ontem com relação à saída de capital, após aquele imbróglio todo referente àquele novo sistema de Bolsa Família. O problema aí maior é que não tem dinheiro. O Bolsa Família não é o problema é não ter dinheiro, você ter a chance de romper o teto, ter que fazer um arrumadinho para tirar R$100 a mais por pessoa. E isso, o mercado se estressou, o mercado ficou com receio e foi embora. Vendeu o Brasil, comprou dólar e saída de capital. Mas a pauta do dia hoje estamos, graças a Deus, chegando ao final daquela CPI, a CPI da Covid. E olha, é lastimável. O nível que nós temos de político no Brasil é um nível muito baixo. Você pega, por exemplo, pessoa como Renan Calheiros, que já foi presidente do Senado, está aí na política há mais de 40 anos, infelizmente vai ficar mais uns 10 anos pelo menos. O camarada me apresenta um relatório que parece uma obra de ficção. Ele está indiciando, entre outras pessoas, o presidente da República, e 67 pessoas, entre elas Cila Malafaia, que nem foi ouvido, nem sabe do que é, mas enfim, ele colocou ali os filhos do Bolsonaro. Você vê que é uma perseguição política e não tem a menor sentido. Ele está ali acusando, por exemplo, o Bolsonaro de curandeirismo, de genocida da parte indígena, então, de prevaricação e uma série de malversação dos recursos públicos, uma série de questões. 67 pessoas colocadas ali, ministros da saúde, até os próprios pares deles estão vendo o seguinte: não faz sentido fazer isso. A própria mídia que estava apoiando, que estava ali, olha, vamos lá, Renan, porque era contra o Bolsonaro, também meio que, olha, deixando de lado. É ridículo. Olha só o nível, a mediocridade do político brasileiro. E o pior, esse Renan Calheiros, ele já foi presidente do Senado. Imagina, se ele faz certas coisas agora, aqui na frente de todo mundo, e leva um relatório ridículo desse, imagina que esse cara é capaz de fazer no estado dele, que se ele for perseguir alguém. Não é à toa que é um coronel de lá, e aí você tem que viver com uma pessoa nesse nível altíssimo, assim, de imbecilidade e mau caratismo. Aí você fala, mas por que você fala isso? Por exemplo, esse camarada teve a coragem de dizer que naquela movimentação, manifestação de 7 de setembro, tinha 37 mil pessoas em Brasília, 37 mil. Aí fala, não, mas isso é errado, tem muito mais, é a minha visão. Então veja que o relatório que ele apresenta não tem pé nem cabeça. Como é que ele vai acusar? Quando você acusa uma pessoa de muitas coisas, você não acusando de nada. Ele está tentando jogar lá para criar um imbróglio para ver o que acontece. Mas infelizmente esse é o nível dos nossos políticos no Brasil. Nível muito ruim. Isso não é de hoje. Já visto que o Renan está aí desde a década de 80. Então, o que está servindo tudo isso? Para cair as máscaras. Hoje, com a chegada de um outro segmento no poder, você vê que as máscaras caíram. Você vê pessoas assim, que nós olhamos, olha o senador, presidente do Senado, é um camarada que não tem menor condição. É o Bitcoin. É o cara que fala Bitcoin. Entendeu? É isso que nós temos na política brasileira. O homem Bitcoin. Então fazer. Infelizmente nós vamos ter que seguir com isso. E não é à toa que Brasília é o que é. Por causa dessas figuras muito, mas muito ruim do ponto de vista intelectual, preparado psicologicamente. Porque esse camarada aí, político é aquele que, quando você chama um cara de político, você fala, o cara é político, ele quebra o pau com o cara, mas depois ele senta com o cara para tomar um café, porque ele sabe verificar as diferenças, entende a respeito das diferenças e não é inimigo de guerra. Não, para ele é o seguinte: eu sou o coronel, não pode falar de mim, se falar de mim, agora eu vou perseguir. E agora é motivo de chacota. Vamos nessa. Infelizmente, além dos problemas de teto Brasil, nós temos o político brasileiro. E esse político aí, estamos chegando, pelo menos ao fim dessa CPI, com esse relatório que vai para a PGR e vai saber lá o que vai dar, mas é ridículo, ele sai ridículo, tá bom? Grande abraço a todos, aí se inscreva no nosso canal, estamos com vocês no dia a dia. Valeu!